uma vez estamos aqui para um novo episódio de podcast do nosso podcast da semana. Tudo bem com você, Laís? Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio aqui da nossa sessão do Terapia de Casa no nosso canal Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já trouxe aqui, que é sobre relacionamento, amor próprio e relacionamentos saudáveis. Sim. E a gente vai fazer meio que uma parte 2. Por quê? Porque a gente está lançando a nossa segunda turma do Método Kev. E a gente vai trazer essa pauta para abrir esse lançamento, né, Raquel? Exatamente, Laís. A gente vai falar um pouco mais a fundo hoje sobre amor próprio e relacionamentos saudáveis. E eu dou a palavra para você agora. Bom, falar de amor próprio, eu acredito que eu tenho um gabarito para isso. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que fui na lona, gente. Eu fui uma pessoa que o meu orgulho me levou a beijar a lona mesmo. E só nesse momento que eu percebi que eu precisava olhar para mim, porque eu estava vivendo dois lutos. Eu vivi um luto familiar e vivi um luto no relacionamento. Então essas dores me jogaram num desamparo tão grande que eu precisei olhar para mim. Eu precisei parar com esse comportamento infantil de sempre culpabilizar o outro, né, me vitimizando, dizendo que o outro que fez tudo aquilo comigo, mas que na verdade eu não olhava para as minhas questões profundas que eu deixei trancadinha lá no meu inconsciente. E eu tinha aprendido já com as terapias que enquanto a gente não se torna consciente de todas as nossas questões, dores, fracassos, a gente acaba vivendo de maneira inconsciente e vamos chamar isso de destino. Então eu queria transformar a minha vida, eu precisava transformar a minha vida. Ou era transformação ou era morte. Literalmente, porque eu quase experimentei de fato a minha morte física. Porque as minhas emoções já estavam mortas. Eu estava assim vivendo um processo de luto de mim mesma. Eu enterrei a minha parte Raquel que não crescia, para me transformar numa mulher que sabe o seu real valor. Mas foi um processo muito doloroso, você bem sabe, né, Laís? Sim. A gente compartilha, a Laís é aluna da turma 1 do Kev, também foi uma pessoa que pagou o preço, né? Paga o ônus da transformação, que não é gostoso. Se a gente for falar assim, olha, é um processo fácil, é um processo tranquilo, não é. É um processo doloroso. E requer muita coragem. E você teve coragem, né, Laís? Tive essa coragem. Para enfrentar tudo que uma transformação real exige da gente, né? Uhum. Só um adulto paga o preço. Porque a criança vai fazer o quê? A criança faz aquilo que ela quer. E a gente trata muito da nossa criança interior dentro do Kev, né? Isso. Que são memórias que estão trancadinhas lá no nosso inconsciente, mas estão dirigindo a nossa vida. É como se no banco da frente da nossa vida, né, está a nossa criança na direção. Ou seja, a criança não sabe para onde vai. Ela não tem a responsabilidade, né, de percorrer o seu destino, de percorrer a sua história, né, de dar significado para a sua vida. A criança faz o que quer, enquanto o adulto faz o que precisa. Uhum. E assim, quando eu comecei, né, a fazer o Kev, não foi exatamente essa questão de amor próprio e relacionamento que eu fui tratar. Na verdade, você aí que está assistindo a gente também pode estar numa situação que não sabe o que faz da vida, ou está perdida, ou tem questões familiares para resolver, questões passadas, emocionalmente, ansiedade, depressão. Então, assim, o Kev, ele te leva para o seu profundo. E aí, quando você começa a avançar esse profundo, as coisas vão aparecendo. Tanto é que, tipo, o amor próprio mesmo e relacionamento veio a ser minha questão agora. Por quê? Porque tinha coisas antes. A gente chama de camadas. Camadas, né? É igual a uma cebola. Ela tem aquele miolinho, aquela essência, né?
Mas existem as camadas que encobrem a sua essência. Então, no caso da Laís, eu até posso complementar a fala, porque conheço. O amor próprio e relacionamentos veio há pouco tempo. Essa questão emergiu há pouco tempo, porque ela entrou pelo Kevin por uma outra questão. Sim. Né? E aí isso foi... as escamas foram caindo e ela foi percebendo que ela precisava fazer um mergulho ainda mais profundo. Porque, Laís, o autoconhecimento, ele é um processo inacabável. Nós só vamos parar o dia que nós deixarmos este mundo material. Porque nós precisamos olhar para as questões. Todos os dias nós enfrentamos desafios e obstáculos. E precisamos ter essa maturação psíquica, né? Essa maturidade emocional para lidarmos com as questões que vão aparecendo. Porque tudo na vida são gatilhos. Né? Então, o que é um gatilho? Imagina que uma arma, ela só se torna poderosa pela munição que ela tem dentro. Mas se não tiver um gatilho que libera aquele projétil, né, que dá o play para que aquele projétil alcance o seu destino, não acontece nada. Então tudo, por isso que a gente fala, tudo são gatilhos. Você passou agora há pouco tempo uma questão de gatilho, que você ficou mal, e a gente fez uma sessão de terapia com a Laís, e ela percebeu que ela ainda tinha muito resquícios do corpo de dor, né? De uma dor lá da infância que marcou ela e ficava dirigindo a vida dela. Então, assim, quando a gente não aceita algo, quando a gente rejeita uma dor, a gente esquece dela. A gente joga lá trancadinho lá no inconsciente. E é isso que a psicoterapia, né? Isso que a terapia vem fazer. Ela vem trazendo à luz todas essas questões para que você olhe, para que aquilo seja visto, seja sentido, para que você chore aquela dor, para que você dê luz para aquilo. Para que você não deixe mais na escuridão aquilo que antes estava tão guardado, tão escondido. Então, é um processo, gente, o processo do crescimento, ele é transformador, mas você precisa pagar o ônus, que é transcorrer o processo. Essa travessia da inconsciência para a consciência é um processo doloroso. E só quando você não está aguentando mais mesmo, repetir tantas e tantas e tantas dores, questões, que a gente se coloca assim, poxa, parece que as coisas só não dão certo pra mim. Eu vejo todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo se dá bem, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo viajando e eu não. E aí é a hora que a gente tem que parar e falar, não, então tem alguma coisa a ver comigo. E aí é a hora que a gente começa a olhar pra dentro. E aí é onde as camadas da cebola começam a cair, começam a ser retiradas. E é transformador, né, Laís? Vale muito a pena, né? É transformador. E com o assunto, né, desse podcast de hoje, o que aconteceu? Vou falar um pouquinho sobre... Fala um pouquinho do seu processo, porque como você é aluna do Kevin, eu acho que faz muito sentido trazer a cena, né? Descortinar a tua história, porque você viveu essa transformação. Você é uma pessoa que experimentou esse conteúdo e cada processo, cada etapa do processo você viveu de maneira muito profunda, né? Sim. Se adultizando, inclusive, né? Pode... Assim, vamos lá. Em relação a relacionamento, o que aconteceu recentemente comigo? Pra mim, tava tudo certo, eu tava resolvida das minhas questões, beleza. E aí apareceu, né, uma pessoa na minha vida e dias foram passando, né, a gente se vendo, um dia sim, um dia não, tava legal, né, papo vai, papo vem. E aí eu comecei inconscientemente projetar na pessoa amor. Eu queria amor, eu queria carinho, eu queria cuidado, eu queria que a pessoa fosse de um jeito comigo e aí as minhas expectativas foram sendo frustradas e aí é onde eu parei e falei, cara, não é assim, né? Não tem que ser dessa forma, porque quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, essa pessoa tem que vir para somar, né? Não para sanar suas questões individuais, né?
basicamente isso, né? A gente costuma falar que o outro vem complementar, né? Por quê? Porque você já é inteira, certo? Mas na vida também a gente precisa entender que nós precisamos um do outro. Porque é nos relacionamentos que nós nos curamos. É nos relacionamentos, interagindo com o outro, que nós vamos também nos sarando. Só que o que aconteceu? Que eu parei de olhar pra mim. Eu parei de olhar pra dentro de mim e comecei a olhar pra pessoa de uma forma querendo que ela me desse algo que eu mesmo não estava se dando. Isso, eu mesma. Então, tipo assim, eu meio que esqueci de mim. E eu estava só querendo, tipo, eu quero um relacionamento, eu quero Laís, uma pessoa... Só para colaborar com as pessoas que estão nos assistindo, você achava que o outro era o culpado? Que ele não estava te dando à altura aquilo que você merecia? Então, até um certo ponto, sim. Porque eu ali querendo algo e ele não sendo do jeito que eu estava projetando, só que daí foi no fim... Não foi recíproco, né? Não foi recíproco. Mas daí foi no fim que eu parei e falei, não, eu parei de olhar pra mim, eu parei de me amar, alguma coisa aconteceu e porque eu fiquei mal, né? Eu fiquei mal. É importante você relatar isso. Você foi ficando, a energia foi sendo sugada, aí ele se tornou sua prioridade, é isso? Exatamente. E aí acabou que não deu certo. Foi um relacionamento que eu queria que desse certo, mas não deu certo porque eu projetei, eu fui... eu queria coisas que, na verdade... Bom, não sei, eu me perdi. Reciprocidade. E eu me perdi ali também no relacionamento, você entendeu? Deu mais e recebeu menos. Desequilibrou. Desequilibrou. Né? A gente fala muito também dentro do Kevin das leis sistêmicas, né? Que o amor, para dar certo, ele tem que estar em ordem. Então, se você em algum momento assumiu o papel que era do homem, olha só como que olha como que a gente vai entrando, né? Se você assumiu o papel que era do homem, você está na polaridade do masculino. Porque uma mulher rara, uma mulher que sabe o seu valor, ela sabe esperar. Ela sabe ser mulher, ela sabe ser feminina. Quando ela sabe ser feminina? Quando ela espera. Quando ela não toma a atitude que é do homem. Entendeu? Porque provavelmente pela fala que você está me trazendo, provavelmente você chegou a um momento que você cobrou dele. O que vocês estavam vivendo de verdade. Chegou a cobrar, né? Por quê? Porque daí você sente que o outro está dando menos... Então você passa a cobrar dele, mas escuta. Não era assim, não era pra ser assado? Por que não tá sendo assim? Por que mudou, como você falou? Se perdeu na curva, né? Por que você se perdeu na curva, né? Porque você provavelmente assumiu um papel que não é o teu. Entende? E a gente vai dando passos em direção ao outro. A gente não sabe esperar. Por isso que a gente fala, né, do nosso feminino estar curado. Ou seja, dentro de nós, no mundo das nossas emoções, ele tem que estar curado. A gente tem que estar muito curado. A gente tem que estar primeiro num relacionamento muito bom com Deus, para nos tornarmos uma mulher sagrada, para depois termos um relacionamento conosco, que eu costumo falar lá no Instagram, que é uma rotina diária de autocuidado. Você se cuida, você se dá valor, você se prioriza, você atende às suas necessidades. Para depois o outro, para depois você olhar para o outro. Concorda, Laís, que tem que ser assim? Se você inverte essas prioridades, infelizmente os relacionamentos fracassam. Eu provavelmente devia ter colocado, tava assim, alinhada com Deus, porque assim, eu tenho o meu ritual matinal, sempre fazer, né, minha oração e tudo mais, né, ter o meu contato ali com Deus. E aí eu acho que eu pulei a etapa minha, comigo mesma, e eu fui direto pro relacionamento. Então, talvez foi disfuncional. Você sabe o que acontece? Às vezes até a gente, é inconsciente, lógico, mas às vezes a gente usa Deus, usa as leis da natureza, as leis divinas, para que Ele nos abençoe num relacionamento. Mas a gente, primeiro de tudo, Jesus disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama. Então você vem antes. Então é amar a Deus acima de tudo, depois a si mesmo, depois o outro. Porque senão você vai buscar o outro para que preencha algo em você. Laís, eu até essa semana
eu vi um vídeo onde o Bert Hellinger, que ele é o idealizador das constelações familiares, né? Ele que estudou muito a consciência sistêmica, ele diz assim, a mulher ela é meia dose e o homem é meia dose. Então, ou seja, nós precisamos do outro para crescer. Enquanto seres humanos, se nós não nos relacionarmos, nós morremos. Então, é nos relacionamentos que nós crescemos. Então, o homem é meia dose, a mulher é meia dose. Mas os dois são completos, entendem? Mas um vai complementar o outro. Porque, por exemplo, Laís, você consegue se ver fazendo um trabalho de reboco numa parede? Ou então fazendo um trabalho de eletricidade, subindo num poste. Isso é papel do homem. Então nós temos que aprender a separar o que é do homem e o que é da mulher. E o homem é o caçador. Os hormônios masculinos, eles estão ali para que a caça seja algo que impulsione o homem. É do instinto masculino ir atrás da mulher. Por isso que a mulher não pode inverter o seu papel. A mulher tem que estar com o seu feminino muito curado. Ela tem que estar num relacionamento com Deus, não uma pseudo-espiritualidade. Não fazer de conta que é espiritualizada, mas ser de fato, colocar Deus como prioridade na vida dela. Consegue entender, Laís? Sim. Então, quando a gente tem esse relacionamento com Deus e depois conosco, a gente é feliz, a gente já é completo, você é extremamente feliz. E aí você atrai o olhar do masculino, porque você está tão em paz, você usa das virtudes de uma pessoa curada, a temperança, a fortaleza, a coragem, o amor. Então você vai usar disso para você se tornar inteiramente quem você nasceu para ser. E automaticamente os olhares do sexo oposto se atraem por uma mulher curada. Não aquela mulher guerreira, aquela mulher que faz tudo, ela está tão machucada que ela não para descansar, ela não para se ouvir, para sentir, para se perguntar o porquê que eu tô tão cansada, o porquê que eu tô tão ferida, o porquê que eu repito relacionamentos tão abusivos, tão adoecidos. Por quê? Por quê? Por quê? Então, quando a mulher começa a olhar que ela está totalmente disfuncional, ela cansa. Porque ela está cansada mentalmente, psicologicamente, fisicamente, e ela não consegue ver saída. Eu aposto muito nessas pessoas que estão no fundo do poço. É o melhor momento da nossa vida para o crescimento, para a transformação, é quando a gente está no fundo do poço. Que é aí onde a gente começa a olhar para cima. Né? Aí a gente quer sair do poço. E a gente busca força, coragem, e a gente encara de frente a nossa verdade. Encarar a nossa verdade é a matriz, sabe? É a matéria-prima para que a gente possa ser transformado. Jesus já disse, né? Conheceis a verdade e ela vos transformará. Né? Ela vos libertará, na verdade. Foi isso que Jesus disse. Conheceis a verdade e ela vos libertará. E eu convido cada um aqui a fazer o mesmo processo que nós fizemos, essa travessia. Sair da escuridão, sair do não se conhecer, fazer essa travessia, atravessar esse deserto que é doloroso, sim. O deserto é muito árido, mas é um momento, né, de caminhar com Deus. É um momento que a gente se torna totalmente dependente de Deus, dos cuidados dele para conosco. Ele tudo proverá. Então, ele vai trazendo essas respostas e a gente vai se acalmando, vai exercendo a temperança, vai usando de amor, do amor para conosco, nos valorizando, tendo uma visão real de quem de fato nós fomos criados para ser. A nossa identidade criada pelo Rei. Por isso que a gente fala que é real, a nossa real identidade. E não a identidade distorcida, construída por este mundo, né? Pelo falso eu. E é por aí, né, Laís? É isso mesmo. E a gente só tem essa transformação se a gente passa pela dor, porque não há transformação sem dor. E aí não há crescimento sem essa transformação. E as pessoas não querem pagar o preço. Porque querem, num passe de mágica, num pirlim-pim-pim, serem transformados, né? Como se assim, você quer transformar os seus resultados. Você quer resultados diferentes. Mas se você não muda seu comportamento, sua mentalidade, você vai fazer o mesmo comportamento. E todas essas questões sendo feitas iguais, ou seja, você não mudou o modo de pensar,
Você não mudou o que você sente. Então você também não vai mudar o seu comportamento. Você não vai mudar o seu pensar, o sentir e agir. Você vai ser totalmente igual. Então qual é o tipo de resultado que você vai ter? O mesmo. Quando você falou desse relacionamento, se você não parasse, Laís, e observasse o porquê você teve essa decepção, essa desilusão, é porque, lógico, você projetou de novo no outro. Então faltava algo em você. Faltava se valorizar, então, e faltava daí... se posicionar como uma mulher que sabe quem de fato ela é. Exatamente. E aí eu quero também falar em que momento que eu também, tipo, parei e pensei... Despertou. Tipo... O que tá acontecendo, né? Foi o momento que começou a ficar desconfortável pra mim. Foi o momento que eu percebi que, tipo, a pessoa me tratou de um jeito que, assim, foi... Não... foi... Como que eu posso dizer? Foi inconformado, digamos assim. E aí foi aí que eu falei, não é desse jeito, não é desse jeito. Você se posicionou. Aí foi quando eu me posicionei. Então, porque provavelmente você entraria num relacionamento abusivo. Isso que eu ia falar. Exatamente. Porque se esse relacionamento tivesse ido pra frente, eu estaria super mal emocionalmente. E ficaria na mão do outro. Na mão do outro, inclusive, né? E por isso que eu tô trazendo bem essa minha experiência, porque porque é justamente assim, a gente não sabe como que, né, está para a pessoa ali, isso vai depender muito do que ela tá passando enquanto crescimento pessoal e relacionamento. Ô, Laís, acho que é importante a gente falar, principalmente para as mulheres, que nós, mulheres, nós perdemos a nossa identidade. Nós somos sagradas demais. Nós somos seres sagrados, nós geramos a vida. Só que nós estamos tão perdidas, funcionando, aliás, vivendo de maneira tão disfuncional, que a gente se perdeu. Nós estamos perdidos, nós precisamos recalcular a nossa rota. Lá no KEV tem um módulo que a gente fala lá, que nós estamos fazendo o caminho de volta para casa. Você lembra, Laís, desse módulo que você passou? Lembro. Ele é bem profundo, porque ele vai levando a gente a fazer o caminho de volta para casa, onde na presença de Deus nós sempre tivemos tudo, assim como o filho pródigo fez. Ele tinha tudo na presença do Pai, tudo, ele era inteiro. Mas a gente quer experimentar as coisas deste mundo, né? As coisas que a gente quer viver com a alma e não sendo guiados pelo Espírito, porque nós sabemos que o nosso Espírito está adormecido. Né? Houve uma cisão do nosso espírito com o espírito do nosso pai e a gente não se reconhece mais como filhos. Por isso que nós vivemos mendigando para Deus. Ai, Deus, se der, o Senhor cura minha doença. Deus, se der, o Senhor coloca alguém na minha frente, coloca alguém na minha vida. Né? A gente manipula Deus e a relação nossa com Deus não pode ser de manipulação. Nós precisamos entender que as leis divinas estão aí para que nós possamos entrar, né, nessa atmosfera de Deus, nessa atmosfera divina, e assim contemplarmos tudo que Deus nos deixou, que é a herança de sermos filhos dele. Então, quando a gente entra debaixo dessa atmosfera, tudo muda. Nós compreendemos que a mulher é um ser sagrado. E nós não precisamos nos baratear tanto, nós não precisamos nos doar tanto assim de bandeja. Nós precisamos entender que somos valorosas, que somos valiosas e que nós, acima de qualquer coisa, somos preciosas aos olhos de Deus. E não a questão de depender, né, do outro emocionalmente. Porque isso é o que vai acabando com a pessoa. Porque você deixa na vida do outro. Aliás, você deixa nas mãos do outro a sua o que é teu, a tua vida, a tua felicidade, o teu respeito. Eu tenho pra mim, pelo tom que você usou aí as palavras, que você foi ofendida. Que você foi desrespeitada. Sim, desrespeitada. Então, pera lá. Você vai pôr um limite nisso aí. Você vai dizer, ó, meu amigo, daqui você não passa. Sabe, se você der um passo além daquilo que eu impus limite, não serve. Acabou o nosso contrato agora, acabou o nosso acordo, acabou a brincadeira. Então, se nós mulheres conseguirmos nos posicionar sabendo o valor que nós temos, tudo vai começar a mudar. Tudo vai começar a mudar. E assim, e por que
que eu tive essa percepção de que, opa, não é bem assim, porque eu fiz o Kev. Então, tipo, eu passei por muita transformação, passei por muita terapia, com esse conhecimento, né, do amor próprio, que a Raquel vem falando, né, comigo, nas redes dela também, eu aprendi que tem coisas que a gente não deve tolerar. E aí foi quando eu percebi e falei, chega. Mas a gente só sabe disso com consciência, né? E a gente só sabe, e a gente só consegue isso quando a gente passa por isso, né? Mas interessante até a gente reforçar aqui, que daí você percebeu que o problema não era no outro, né? Você que foi perdendo as rédeas da sua vida e deixando o outro. Isso. Então ele eu não sei como é que foi o seu relacionamento, mas assim, ele passou a ditar as regras do relacionamento. Então, foi dando migalhas pra você e você foi aceitando. E aí foi ficando pouco, não é verdade? Que daí, e aí foi ficando desconfortável não foi tendo reciprocidade, né? Uhum. Então, quando o Kev, ele vem com essa roupagem de te transformar, é porque você não se conhece, você não sabe o seu valor. Quando você sabe o seu valor, você se posiciona. E conhecimento, gente, é uma coisa que não tem preço. Então, quando a gente fala assim, vamos vender o Kev, vamos vender um produto, nós não estamos vendendo um produto, nós estamos vendendo tempo. Porque o Kev, ele tem um modo de levar você a fazer essa travessia que ele te ampara. Eu fico sempre atenta ao grupo do WhatsApp para as pessoas que queiram tirar as suas dúvidas. Porque, lógico, vai chegar um momento que você vai parar. Você fala assim, eu não quero, tá doendo muito. Tem um exercício lá que se chama raio-x do inconsciente. Ele é um divisor de águas. É quando você começa a falar, ei, o que tá acontecendo comigo? Eu achei que eu era o bicho da goiaba. Eu achei que eu era a fodona. Na verdade, eu tô mais perdida do que segue em tiroteio. Eu preciso recalcular a minha rota. Quando você vê que o seu lado emocional e o seu lado profissional, o seu lado financeiro, o lado das emoções, tá tudo perdido, tá tudo fora do lugar, você pira, você entra em pânico. Então é preciso dar aquela, respirada, voltar para a superfície para depois fazer novamente o mergulho, porque não é fácil olhar o que está gerindo a nossa vida. As nossas questões ainda da infância ainda são muito latentes, né? Então, esses gatilhos que nós falamos há pouco, eles são vez ou outra acionados. E isso joga a gente numa dor que a gente fala que não vai sobreviver. O que é isso, né? Dói demais, atravessa a nossa alma. Mas nós precisamos respirar e ter compreensão de que tudo é processo. Então, nós temos que fazer o resgate da nossa alma, que nós estamos deixando as metades, os pedaços dela, pelo caminho que nós fizemos, pela trajetória que fizemos até chegar aqui. E cada mergulho é um flash, viu? Porque quanto mais você vai se aprofundando nas suas questões, mais outras coisas que você nem sabia, que você nem lembrava mais, vão surgindo. Eu até vou tomar a liberdade para falar, lembra de uma festa que você foi? Que você mandou uma mensagem para mim pedindo... assim, compartilhando daquela dor, você falava assim, Raquel, isso não podia ter acontecido, por que eu tô sofrendo por isso? Uhum. Aí eu falei assim, lembra do seu gatilho? Lembra do gatilho? E é uma coisa lá da minha infância. E ela falava assim, não é possível. Eu falei, eu é o gatilho. Depois ela foi colocar a cabeça no lugar, foi ficar mais calma, né? Ficou mais serena, respirou, e ela falou, foi isso mesmo. Inclusive o sentimento foi o mesmo, os personagens assim mudaram, né? Mas a forma como estava formatado aquela questão era idêntica à sua dor de base lá da infância, né? Uhum. Então acordou o seu corpo de dor, né, Laís? Os requisitos, né, que sobraram ali, gerou um sofrimento. E o corpo de dor, que a gente fala muito isso no Kev, ele se alimenta do nosso sofrimento. E a gente vai alimentando, a gente vai nutrindo o corpo de dor. Então a gente tem que parar e falar, opa, peraí. Isso aqui eu tô inconsciente, eu preciso estar consciente do que está acontecendo para não ter tanto sofrimento assim. Por isso que é processo. É processo. E trazendo, né, de novo o assunto aqui do nosso podcast de amor próprio e relacionamento. Se você aí que está nos assistindo, né, está passando por questões, né, nesse sentido, de não saber em que lugar que você tá, ou se o seu relacionamento está ruim, então essa é a hora para você acompanhar lá o Terapia de Casa, porque no começo de dezembro a gente vai lançar o Kev, a gente vai ter um lançamento
bem legal, onde a Raquel vai ministrar. E vai estar falando um pouco mais sobre essa jornada de amor próprio e relacionamentos saudáveis. Nós vamos falar sobre a nossa identidade, a nossa real identidade, não a nossa falsa identidade, né? O nosso falso eu. Nós vamos falar sobre autossabotagem, nós vamos falar sobre o orgulho, que o orgulho mexe muito, né, com os nossos hormônios e nos cega. A gente não consegue enxergar aquilo que está a um palmo de distância, que ele está debaixo do nosso nariz. Então a gente acha sempre que é o outro, mas quando a gente olha e fala, caramba, é comigo o negócio, é em mim que eu tenho que mexer, é em mim que eu tenho que mudar. Aí a mudança começa a se tornar possível. Mas tem um preço a ser pago. E só paga o preço, não falo aqui em dinheiro, mas o preço, o ônus que custa ser transformado, o ônus que custa olhar para dentro. Quem olha para dentro, sonha. Não, quem olha para dentro, quem olha para fora, sonha. E quem olha para dentro, desperta. Nossa, essa frase foi legal. E a gente despertou, porque a gente foi se olhar, a gente foi se enxergar. Até porque eu gosto muito, né, de explicar que o outro é o nosso espelho. Então, por isso que eu falo dos relacionamentos. Um casal cresce muito no relacionamento. Porque o outro vai mostrar para ele, né, vai mostrar pra gente o que na gente precisa ser mexido. O que em nós precisa ser mudado. Não é o outro que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. E é fantástico. A transformação, ela é profunda, ela é necessária e ela é muito possível. É isso aí, Raquel. Então, para encerrar aqui o nosso bate-papo, a Raquel vai fazer o convite, faz o convite pro nosso lançamento e todos vão estar convidados, pessoal. É só acompanhar lá o Instagram. Então, o convite fica, né? Quero convidar cada uma de vocês aqui que está nos acompanhando, que nós estamos lançando a turma 2 do nosso KEV, o método que leva você a responder a pergunta existencial, que ela é incansável. É quem é você? Você sabe quem é você? Você tem curiosidade de saber quem é essa pessoa que você convive e vai viver até o último suspiro da sua vida? Se você não sabe responder quem é você, sem ter que dizer o que você faz na sua vida, já é um sinal de que você não sabe a sua real identidade. Por isso eu te faço um convite. Venha, faça a sua inscrição na nossa jornada, que é completamente gratuita, que você não vai se arrepender. Venha dar esse pontapé inicial e fazer essa jornada transformadora e tão necessária em busca do nosso autoconhecimento, da nossa transformação e do nosso crescimento pessoal. Vai ser transformador. Vem com a gente. É isso aí, gente. Só lembrando que o link da inscrição vai estar na bio do Instagram, do Terapia de Casa. Então é só clicar lá. Terapia de .casa. Isso. E o link lá da inscrição é amor próprio e relacionamentos saudáveis. É isso aí. Laís, bacana o assunto. Bem legal. Né? Eu acho que eu falo da minha transformação, tem a tua também, né? Tem o teu relato lá dentro do KEV, que foi fantástico, aquilo que você relatou. Parabéns pela sua coragem de ter feito parte da turma 1 do KEV, né? A turma de lançamento, que foi... Eu falo que são pessoas corajosas demais, né? Para ter dado sim para si próprio, né? E ter feito esse percurso, né? Essa travessia, atravessou o deserto. E depois disso vem a Terra Prometida, né, Laís? Sim. Usando um pouco da espiritualidade, né? Nós temos uma herança a ser reivindicada, mas só faz a reivindicação aquele que reconhece o seu pai. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. E aí nós precisamos entender que nós precisamos nos alinhar. Espírito, alma, né? Nossas emoções têm que estar alinhadas com aquilo que a espiritualidade pede de nós. E é isso, Laís. Obrigada por sua companhia. Obrigada por esse tema, por ter levantado esse tema, foi muito legal e espero que você usufrua ainda muito das mudanças que você conseguiu com o KEV. Sim, e eu também quero que as pessoas usufruam disso. Isso. E passe por essa travessia, passe por essa transformação, porque é através da transformação que vem o crescimento.
o crescimento pessoal, o crescimento no seu relacionamento, no seu profissional. E assim, o Kevin não é só para isso, né? Não é só para relacionamentos, é como um todo ali, todos os pilares da vida, né? E é bem profundo. É isso aí, pessoal. Então, o nosso episódio chega ao fim. Foi um prazer estar com vocês e contamos com a presença de vocês aqui na nossa salinha para uma nova sessão do Terapia de Casa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.